Alô, boa noite, pessoal. Estamos aqui do outro lado para começar a live sobre a poesia moderna angolana. Eu sou. Senhor professor, tem que fazer um pedido para aderir ao. Por que não estou usando isso aí? Você não tem que pedidos. Alô? Está me a ouvir? Agora sim, senhor professor. Agora estou a ver. Estou a ver o computador, não estou a ver o professor. Espera, deixa eu ver então como é que é. É que eu A nunca trabalhei câmera. com isto. A É a câmera primeira está. vez. Tá. Já, ok. Agora sim, senhor Sim. professor. Boa noite novamente. Muito boa noite. Sim, estamos aqui hoje para falar sobre a poesia moderna angolana. Antes de fazer a apresentação, o nosso convidado de hoje é o professor José Luís Mendonça, é escritor, tem obras no mercado como O Reino das Casuarinas, Ronda Fica Longe e Outras Histórias Atrás, e Chuva Novembrina, que faz parte dos 11 clássicos da literatura angolana, que também foi o Prêmio Sagrada Esperança. Falar sobre a poesia moderna angolana. O que é que vem em mente, professor, quando ouve a poesia moderna angolana? Quando se utiliza esta terminologia, poesia moderna angolana, estamos a pensar em duas vertentes. Temos a vertente temporal ou histórica, né? Que refere o ano de 1973, 72, 73, com o aparecimento de uma obra de Rui Duarte de Carvalho, cujo título é ela ganhou um prémio. Deixa-me ver se me lembro dessa obra de 73. Agora está-me a falhar. Portanto, a partir dessa obra, que é pouco divulgada neste momento em Angola, Chão de Oferta, lembrei-me agora. Portanto, esta obra de poesia, Chão de Oferta, para mim, marca o início da moderna poesia angolana. Portanto, apareceu antes da independência. Porque a poesia até aqui, tirando uma ou duas exceções, por exemplo, o Mário António de Oliveira, Mário António, dos 100 poemas, e talvez o António Cardoso, digamos, o António Cardoso, ainda oscilava entre uma poesia meramente prosaica e panfletária, com pouco pendor de trabalho estilístico, e pronto, com Chão de Oferta entramos numa poesia com puro trabalho de arte. Uma poesia ligada à terra, às coisas da terra, mas sem aquele pendor panfletário ou político. Senhor professor, Esta aqui é a coisa. Sim. gostaria de que deixasse, né, claro o que é que diferencia a poesia moderna angolana da poesia contemporânea em Angola. Eu quando estou a falar de poesia, a poesia contemporânea, podemos classificar a poesia que se faz atualmente. A poesia que se faz atualmente. E esta poesia só pode ser bem analisada
por um especialista, um pesquisador, que tenha uma coisa que nos falta a todos nós. Aqueles leitores, eu sou um grande leitor de livros, né? Mas o que nos falta é tempo para nos especializarmos no estudo da literatura, tanto a poesia como a prosa, tanto moderna como contemporânea. Nós não temos tempo nenhum, porque as pessoas com muita sensibilidade para a literatura e para as artes, não embarcaram no jogo do enriquecimento sem causa, né? Então nós temos que trabalhar muito, dar duro na vida, e o tempo que nos sobra para lermos também é escasso para nós. De modo que a quantidade, o volume de obras que vão saindo da jovem geração, da velha geração, obras lançadas fora do país, escritores como o José Eduardo Agualusa, que vive lá fora, e não podemos só ler os escritores de Angola, temos que ler todos os escritores de língua portuguesa, de toda a CPLP, os portugueses, os brasileiros e os moçambicanos, mas principalmente os de Angola. Era preciso que o Ministério da Educação e da Cultura, os dois, mas principalmente o da Educação, investisse em gabinetes de pesquisa. Esse é o problema da academia angolana, é a falta de apoio para a pesquisa. É preciso investir dinheiro, criar gabinetes onde vai estar um especialista que só vai se dedicar à análise das obras que saem. Isto nos outros países tem. Ele pode até dar algumas aulas, mas não muitas, porque ele tem que se dedicar inteiramente à análise crítica das obras. Portanto, isto aqui exige muito tempo, muito trabalho, ter a mesa cheia de volumes de livros, e é isto que nos falta. Há muitas pessoas que tentam falar sobre a literatura contemporânea angolana, leram 1 ou 2 livros e alguns não leem nada. Temos aqui muita fraude literária aqui no país, muita fraude da crítica literária. São pessoas que não leem quase nada. Portanto, mas daquilo que eu vou lendo, a literatura contemporânea tem uma mistura muito grande de várias espécies, várias espécies literárias. Vamos começar pela camada mais jovem. Temos jovens entusiastas, temos jovens gabarolas, temos jovens sensíveis à coisa literária, portanto, e temos outros jovens que querem entrar à força no mundo da literatura e serem chamados de escritores. Então temos estas 4 grandes vertentes. E todos eles querem ser escritores. E alguns nunca publicaram nenhum poema, nenhum conto de uma página, e já põem nas redes sociais. Escritor fulano tal, poeta fulano tal. Portanto, nós estamos também imbecis na literatura. Mas temos alguns autores que tentam fazer uma obra de qualidade. Ora, para você fazer uma obra de qualidade, você tem que ler muito. Está sempre a ler, a ler. O trabalho do escritor, o maior trabalho do escritor não é escrever, é ler. Então, o problema que temos aqui, neste momento, é que vão surgindo 2 ou 3 no meio de 100 e tal ou 200, que são os que realmente leram, não 1 nem 2 obras. Ele tem que ler constantemente. Tem autores que leram uma obra e tentam imitar essa obra. Tentam chegar àquele plano daquela obra. Um autor consagrado que escreve uma obra onde utiliza o narrador autodiegético, em que a personagem também utiliza eu fui, eu andei, etc, etc. E ele lê aquela obra e começa a fazer todas as obras dele, jovem escritor, né? De acordo com aquela linha desse autor. Esse autor, para escrever sobre o eu narrador, ele já passou por muito caminho. Né? E eu digo ao jovem, você começa a escrever sobre as coisas que você vivenciou, na terceira pessoa, como um observador e tal. E, portanto, são autores que leem pouco. Agora, nós temos aqui um fenómeno que eu chamo de fenómeno da desleitura. O que é o fenómeno da desleitura? É uma negação da função do livro na escola. E quem é que nega quem é que faz esse descaso da literatura no ensino de base? É o Ministério da Educação. E quem é que representa o Ministério da Educação na escola? É o professor. Portanto, o problema da Angola, Sebastião, não é o jovem que não lê, o estudante, é o professor que não lê e não sabe orientar o aluno para a leitura. Então, temos esse problema que já vem há 40 anos, há 30 e tal anos, e o resultado é que temos uma literatura contemporânea muito deficiente. Sim, professor, tem uma questão. Tendo em conta a época moderna e a época contemporânea, na época contemporânea nós tínhamos menos
menos participação do Estado, porque estávamos numa época de construção, no processo de incentivação da leitura dos indivíduos, ou seja, dos cidadãos. Mas o que leva, a professora acredita realmente que o que leva a termos esse baixo índice de leitores e escritores de verdade, seja a pouca participação do Ministério da Educação, do Ministério do Ensino Superior? Bom, o que se passa aqui não é bem isso. O que se passa aqui é a desorganização da administração toda. Como há uma desorganização, uma espécie de tungangô, você constrói só, depois você vai ver os bairros que temos aqui do país, né? Todo o país. Não há orientação, não há mestria, não há cuidado. Então, nós temos um processo de desorganização que vai do topo à base. E esse processo de desorganização que permite a corrupção entrou no ensino. Não é que o Estado não põe, o Estado põe mesmo dinheiro. Só que o dinheiro para fazer livros para o ensino primário é desviado. Então, você tem alunos que... Tem uma outra questão, mesmo ligada à poesia. Né? Sim, sim. Vamos falar da poesia moderna angolana. Como é que classificaria? A primeira questão é onde é que colocaria Agostinho Neto e Antônio de Assis? Em que época? Na época contemporânea, época moderna? Não, eles são da época, podemos dizer, é uma época, na época colonial, a literatura da era colonial, a literatura da geração da mensagem. Tem uma geração da mensagem que foi em 1948, anos 50, porque o Agostinho Neto só escreveu até os anos 60. A partir dos anos 60, que ele entrou para a direção política do MPLA, nunca mais escreveu nenhum poema. Então as pessoas fazem confusão, partidarizam a poesia do Agostinho Neto. Portanto, só para dizer uma coisa, eles pertencem à poesia da era colonial. Eu considero a poesia moderna. A poesia moderna começa em 72, 73, com o Rui Duarte Carvalho e outros poetas, né, que foram surgindo por aí. Tocou em Agostinho Neto. Tem um detalhe que caracteriza o Neto, né? Um grande analista russo, Robertson, diz que é sobre a crítica literária. Eu posso escrever fazendo crítica. O Neto, a diferença de Neto e dos poetas, a poesia de Neto e a poesia contemporânea angolana, é que Neto não se esforçava para rimar. O que vimos atualmente é muitos jovens pensar que poesia é colocar aí figuras de estilo e fazer rimas. Qual é a visão do professor face a essa realidade que nós temos? Bom, a rima deixou de ser uma obrigação há muitos anos, não só em Angola, né? Nos países que iniciaram a literatura escrita, porque há uma literatura oral que é pouco cuidada em Angola, né? Temos bons poemas dos Quanhamas, que foram transcritos pelos padres que estudaram essa poesia. A Zicote é um deles. Portanto, a poesia escrita, já há muito que deixou de haver rima, e continua a haver rima. Portanto, isso depende do autor. Se você quer fazer poesia com rima, faz. Se quer fazer poesia sem rima, também faz. Não é a rima que dá qualidade, muita qualidade, pouca qualidade à obra, não. É a qualidade estética. A qualidade estética. Portanto, essa geração da mensagem, a maior parte deles tinha uma preocupação com a luta política, com a independência do país. Eram nacionalistas. Antes mesmo de entrarem para a luta armada, já faziam poesia revolucionária. Eu chamo poesia subversiva. E os poemas de Agostinho Neto, e muitos dos quais são prosaicos, não têm aquela qualidade altíssima. Por isso é que eu não considero Agostinho Neto um poeta maior. Eu considero Agostinho Neto um poeta revolucionário, um poeta da subversão. Tem alguns poemas que eu tiraria da obra dele. Alguns poemas que estão lá que eu tiraria. Eu, se fosse eu fazer uma nova edição, tiraria alguns poemas lá. E então, é preciso ver uma coisa. Esta poesia de Agostinho Neto, e mesmo de Antônio Jacinto, tem uma metafuncionalidade subversiva. Quer dizer, hoje em dia, eles têm uma força subversiva ainda. Portanto, todo o processo da independência é atacado ferozmente pela poesia de Agostinho Neto. O processo que desenvolveu, o processo político, não encontra respaldo na poesia de Agostinho Neto, não. Tem uma outra questão. Acredita que, né,
quando a gente falou, tocou de Neto e Antônio Jacinto, gostaria que fizesse uma comparação quanto à poesia de Neto e à poesia de Antônio Jacinto. Pois, segundo os estudos que eu li, Agostinho Neto é mais lido que Antônio Jacinto. Mas Antônio Jacinto, segundo o próprio Ernesto Lara Filho, tem alguns poemas que chegam a ser os poemas mais tocantes de Angola. Ou seja, os poemas mais tocantes de Angola são os de Antônio Jacinto, segundo Ernesto Lara Filho, mas quem é mais lido é Antônio Agostinho Neto, doutor Antônio Agostinho Neto. Essa é uma questão que o professor, acho que temos como interligar com aquilo que o professor disse aqui sobre a particularização da poesia de Neto. Da poesia de Agostinho Neto. O Agostinho Neto foi entronizado como um deus, foi endeusado pelo regime comunista que cá tivemos e que ainda continua em certa medida, de modo que até a poesia foi partidarizada como sendo uma coisa do MPLA. Aquela poesia é anti-MPLA. Mas pronto, o homem em si, ontologicamente, ser carnal, recebeu um endeusamento total, que até a poesia dele foi endeusada, mas é só um poema que está no Largo da Independência. Praticamente nenhum dirigente angolano, nem pessoas da academia, etc., leram a obra completa de Agostinho Neto ou continuam a lê-la, a estudá-la. É mentira. Eles ouviram falar que Agostinho Neto é o poeta maior e ficaram-se por aí. É o poeta maior e acabou. Mas você lê a poesia de Agostinho Neto, você vai ficar com dor de cabeça, vai ficar com sangue a ferver, porque tem lá poemas que condenam o governo atual. Estás a perceber? Então, mas o problema do Antônio Jacinto é que o Antônio Jacinto foi pouco divulgado. É pouco divulgado. Quer dizer, as pessoas pegam em dois poemas, o Carta de um Contratado e um outro poema e ficam-se por aí. Eu tenho uma outra obra. Manangambé, Carta de um Contratado e um outro poema. E ficam-se por aí. Ele tem outros poemas. É. O próprio Ernesto Lara Filho tem outro tipo de poesia, tem outra poesia bem distribuída aí. O próprio... Então, o Antônio Fernandes de Oliveira, o Mário Antônio. O Mário Antônio, então, ficou esquecido, porque ele foi um dissidente do MPLA. Dizem que ele traiu a luta e, pronto, por causa disso, foi escorraçado da própria academia. Porque a academia também é controlada pelo partido no poder. Então, esse é o problema, a partidarização. A partidarização da intelectualidade e da cultura angolana. Temos esse problema que temos que resolver. A cultura não pode ser partidarizada, senão não evolui. Professor, quanto a não, eles partidarizam tudo e controlam. Não só partidarizam, mas controlam. Como se fosse uma coisa da segurança do Estado. Porque têm medo da cultura? Foi com a cultura que começou a revolução. Sim, professor. Quanto à poesia moderna angolana, poderia citar 5 autores que julga que sejam os pilares desta época da poesia angolana? Desta época? Sim, neste momento em que falar, neste momento da época contemporânea ou moderna? Moderna. Da época moderna. Olha, já me fizeram essa pergunta uma vez, um jornalista da TPA, e a resposta é a mesma. Só uma pessoa que tenha estudado convenientemente tanto a produção feita no país como a produção feita no exterior é que pode responder esta questão. Do pouco conhecimento que eu tenho daqueles livros mais salientes, você não pode fazer essa pergunta sem primeiro pôr aí na mesa os grandes autores. Por exemplo, o Zé Cunha Gonçalves é um angolano que vive em Portugal e é um dos maiores poetas tanto da poesia moderna como da contemporânea. Mas ninguém conhece o Zé em Angola, Sebastião. Ele foi viver para Portugal devido à guerra, né? Mas só pode viver na Alemanha, na Rússia, onde quiser, né? Quando você tenta falar da poesia de Angola, vai buscar, principalmente os que são políticos, depois os que estão cá no país e aqueles que são pouco lidos e os que aparecem na televisão e são divulgados. Mas ler a poesia desses elementos, pouca gente lê. Tem o Jorge Arrimar, que também é poeta, ninguém conhece. Então fica difícil você consagrar e dizer que este é o maior poeta. Estás a cair num erro, um equívoco muito grande. Compreendo. Para mim, portanto, não há maiores poetas. Nem um poeta maior, nem poetas mais relevantes, não há. Enquanto não se fizer esse estudo, não pode-se definir nada. Compreendo claramente. Mas quanto à época moderna, que tipo de poesia predominava? Temos poesias como satira, atualmente temos o spoken word, existem diversos tipos de poesia. Qual é a poesia que mais predominava na época moderna?
Bom, ó Sebastião, quando nós começamos a escrever poesia com 20, 30 anos, nós estávamos a escrever, o livro era publicado, mas epá, sempre soubemos que aqui em Angola o artista não singa, então nunca pensamos em ganhar dinheiro. Tem muitos músicos que vão ganhar dinheiro. É louvável, pode ser legítimo que ele queira ganhar dinheiro. Até acho que, pronto. Já há profissionais do spoken word. Então, o spoken word não é bem uma poesia no sentido puro, na sua essência da poesia. É poesia, mas também não é. É poesia e ao mesmo tempo é canto. É coisa. Poesia Rap. cantada. É rap. É uma rap, espécie sim. de rap. É uma espécie de rap. É uma variante do rap. Depois nós temos aqui no país livros que são lançados por gente que tem dinheiro, fabrica o livro, põe à venda, e depois quer ser consagrado poeta, mas aquilo não tem lá, não tem poesia nenhuma. Eu não quero citar nomes, porque cada vez que eu cito o nome e dou conselhos a essas pessoas, eu sou taxado de, até me chamam pela cor da pele, diz que eu sou racista. Então, eu prefiro já ficar aqui no canto, porque é uma estupidez crassa que existe aqui no país. Depois tem alguns poetas que têm certa qualidade, que vão surgindo, né? Vão surgindo alguns poetas que apresentam obra de qualidade. Uns estão fora do país, outros estão dentro. Mas por isso era preciso fazer um levantamento, fazer estudo dos poemas dessa gente, e não temos investimento do Estado nesta área da pesquisa. Não temos. Por causa da desorganização. Porque o dinheiro existe, temos o dinheiro desviado para outros rumos, está a ver? Então, o professor acredita que deveria se investir para que estudantes como da Faculdade de Letras ou Faculdade de Humanidades da Universidade de Agostinho Neto, estudantes de língua portuguesa da UMA, estudantes de língua portuguesa do ICET, fizessem estudos em torno da poesia moderna angolana e não só, ou em torno mesmo da literatura Pois. angolana. Sim, Por outra, sempre orientados por um especialista mais velho, né? Pegar nesse especialista mais velho, como por exemplo o Dr. Luís Canjimbo e outros que há aqui no país, pô-los a organizar esses estudos, dar-lhes um salário condigno, estou a falar em salário condigno, para ele poder trabalhar, depois formar os jovens, para os jovens é como um legado, eles vão substituir pessoas como o Luís Canjimbo, como outra pessoa que agora não me vem à mente, né? Que vai deixar esse legado para os jovens darem continuidade. Mas por isso é preciso que haja gabinetes especializados no estudo da literatura angolana, que façam história da literatura, estudos literários, e que haja também, frequentemente, nos órgãos de informação, jornal, revista, televisão, a resenha crítica das obras que vão saindo. Sai uma obra, resenha crítica. Como não há resenha crítica, a pessoa que lança o livro e pensa que fez uma grande obra, quando não é, por exemplo, quer ser consagrado e homenageado como escritor. sim, professor. Quanto a esse assunto, tem um autor português que escreveu um livro denominado Poesia e Outras Merdas. Nem toda e qualquer merda escrita é poesia. Porque ele dentro da obra diz que qualquer indivíduo, hoje em dia, que pensa que pode escrever, tem amigos que trabalham na editora, escreve, lança um livro e denomina aquilo como poesia. Que deveria se criar comissões que trabalhassem quanto a isso, porque nem todo livro deve ir à banca do estudante, porque isso também dificulta a percepção do estudante. O estudante recebendo algo que não é tal poesia, como o professor disse, tem dinheiro, né? Vão aí, escrevem qualquer coisa e divulgam. O estudante a receber aquilo vai pensar que está lendo de facto poesia, enquanto não está a ler poesia. E por outra. Sim. Pode continuar, professor. Portanto, há um poeta português já falecido, que é Eugênio de Andrade, do Porto, que ele publicou um livrinho muito lindo, de poesia com palavras muito simples, mas é uma coisa maravilhosa. E Eugênio de Andrade pôs na sua introdução uma frase de um poeta inglês, Oden. E esse poeta dizia o seguinte: ser não é fácil, fácil só a merda. Portanto, isto para dizer o quê? Que a poesia até pode ter palavras simples, mas tem que ter um trabalho minucioso, filosófico e estético, que o torna um poema. Quer dizer, o texto, o discurso que você quer que seja poema, às vezes não precisa utilizar palavras muito caras, palavras que tens que ir ao dicionário, não. E o Eugênio de Andrade foi um mestre nessa arte. O Fernando Pessoa também.
O que é que eu quero dizer com isto? Este autor que disse poesia e outras merdas, tem razão, porque há muita coisa aqui, assemelha-se mesmo a merda. É muita coisa que aparece hoje em dia. Sabes porquê? Porque não há o tal trabalho crítico regular. Não há ninguém que faça isso. E Sebastião, se tu te dedicares a esse trabalho, tu vais ser morto na rua, vão-te dar um tiro. Vais criar Sim, muitos professor. inimigos. Esse é o problema da Tem, intolerância, que começa na política e termina na cultura. Intolerância a todos os níveis. Este é um problema bicudo que temos no país. E não é devido à guerra, tem, não. Não é devido à guerra. Não tem nada a ver com a guerra. É mesmo intolerância, falta de consideração pelo outro, falta de consideração pelo trabalho intelectual. Nós banalizamos a intelectualidade. Banalizamos a educação de tal forma que isto aqui está muito mal. Senhor professor, Sim. tem um conhecido meu que disse que as pessoas hoje em dia não leem os poemas, eles leem os autores. As pessoas têm a mania de ler o autor. Ele contou-me de um caso que aconteceu, né, no Estado do ano. Tem um professor, ele escrevia os poemas e mandava os poemas para o professor. O professor nunca chegou a ler, pelo que ele contou, o professor nunca chegou a ler de facto os poemas que ele mandava e dizia, quando ele fosse questionar para o professor dizia que os teus poemas não estão bons, tens de melhorar. Uma vez ele pegou os seus poemas e meteu em nome do Fernando Pessoa. E pegou os poemas de Fernando Pessoa, colocou em seu nome e levou o professor para uma leitura comparativa. O professor pegou nos poemas que estavam em nome de Fernando Pessoa, mas eram dele, e disse: esses poemas aqui é que estão bons. Os teus não estão bons. Então, ele reprovou de facto os poemas de Fernando Pessoa e aprovou os poemas do estudante. O estudante depois disse: senhor professor, eu fiz isso, isso, isso. E o professor disse: oh, afinal, pá, depois vamos conversar. E o professor nunca mais tornou a falar com o estudante. Esse não seria um problema no estudo da poesia, o facto de ler leitores e não, de facto, a poesia. Isso foi em Angola ou em Portugal? Angola, Foi em Angola. Bom, sim. realmente esse intitulado professor não é um professor. O professor tem que ler. A maior tarefa do professor é ler. Se ele não lê, não pode ser chamado de professor. Então podemos excluir já esse caso desta forma. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa que leio muito. Todos os jovens que mandam coisas para mim, eu leio, jovens e mais velhos. E dou um parecer sincero, né? O Fernando Pessoa, ó Sebastião, quando morreu só tinha publicado um livro, que é a Mensagem, que é um grande livro, épico. O resto dos livros ele não publicou, ele não tinha pressa em publicar. Há uma resposta. Deixou um baú com milhares de obras. Então as pessoas foram lá no baú, os amigos dele, e publicaram tudo. Tem poemas do Fernando Pessoa que eu deitaria fora. Estás a perceber? Se calhar foi esses poemas que o moço pegou e enviou ao professor. Então, isso não se faz. Quando uma pessoa morre, é bom queimar aquilo que ele acha que foi o trabalho, foi um exercício, um mero exercício de treinamento. Porque pegaram nos poemas de Fernando Pessoa e dos seus heterônimos e publicaram tudo. Tem poemas desse heterônimo de Fernando Pessoa que são uma merda. Estás a perceber? Efetivamente. Eu sou um leitor Agora, ativo realmente, do Fernando Pessoa. esse senhor que fez isso com o jovem não é professor. Então, se ele não é professor, eu excluo já essa cena com esta fórmula. É compreensível. O Fernando Pessoa, né? Eu como também sou fã de Fernando Pessoa, pois tem poemas que me chegam a cativar, tipo como o poema Língua Portuguesa, essa que tanto nos invadece chamar de Camões. Me pergunto se Camões suspira da sua própria boca. Um dos poemas que me cativam bastante. É que Fernando Pessoa escrevia, disse que, em uma entrevista, dizia que escrevia uma página por dia e nunca chegou, não tinha como publicar porque tinha medo de que as pessoas lessem e não gostassem daquilo que ele escrevia. Diferente dos escritores que nós temos aqui na era contemporânea de Angola, são pessoas que escrevem com bastante emoção. Ou seja, ele nem sequer tem um livro, diz que vai divulgar o livro daqui a 3 meses. Como é que você que não escreveu nada vai publicar daqui a 3 meses? Esse possa ser um dos maiores problemas para a evolução da poesia angolana. O professor não corrobora com esta afirmação? Sim. O maior problema que temos hoje em dia é que as pessoas não leem nada.
eu vejo, tenho ouvido jovens que passam por uma estante de livros, uma exposição de livros de venda, e ele vê um nome que aparece muito na televisão e diz: eu conheço este escritor, este é um grande escritor. E eu, por acaso, ia passar ali no Largo 1º de Maio, estava lá a exposição há uns anos, e eu disse: então, quantas obras já leste dele? Nunca li nenhuma. Então, por que ele disse que é um grande escritor? Não, porque eu ouço na televisão, ele é um grande escritor. Está a ver? E eu até sou contra esse concurso que há aí de votação pelo telefone. Há um prémio aí, a Angola Award, se não estou em erro, em que a literatura devia ser abolida porque as pessoas que votam para ali não leem as obras de nenhum autor. Hoje em dia não se lê nada. Portanto, temos que resolver em Angola, o Ministério da Educação e da Cultura tem que resolver, principalmente a educação, o problema da leitura das obras literárias. Nós temos que ler as obras. Os jovens têm que ler, mas quem tem que ler primeiramente são os professores, está a ver? Então, os professores tinham que ler, os professores têm que ler mais. Quando se formam professores no magistério mútuo e Aquevela, o professor tem que ler um livro por semana, ou pelo menos 2 por mês. Ele não pode sair dali e ir dar aulas. Os alunos, se ele fala mal o português, diz que na qual, por exemplo, e não tem cultura geral. Mas ele tem pedagogia. Vão-lhe dar autores como Vygotsky, Paulo Freire. Entra na cabeça desse jovem, está cheio de teoria. Mas na prática ele não tem cultura geral para dar aulas, para ensinar ao aluno a ser autodidata. O que é um autodidata, Sebastião? É uma pessoa que lê, mais nada. Um autodidata é uma pessoa que lê, faz a sua agenda de trabalho e tira meia hora ou 1 hora por dia para ler um livro ou umas páginas. Isso aqui é um autodidata. Então, a nossa escola não forma autodidatas, forma pessoas que estão com a mira do canudo. Esse aqui é o problema. E quando eu falo disto, as pessoas não me entendem muito bem. A literatura depende intrinsecamente do sistema de educação. Você quer melhorar a literatura, primeiro melhora o sistema de educação, melhora a qualidade dos professores. Não vai distribuir livros, nem criar bibliotecas. Ninguém vai ler, Sebastião. Você vai pôr uma biblioteca, 10 bibliotecas em cada bairro de Luanda, nos municípios que Luanda tem. Ninguém vai ler. Enquanto o sistema de educação e ensino não pôr os professores a ler, para eles transmitirem esse hábito aos alunos, não vale a pena publicar livros. Não vale a pena. Por outra sim, professor. Poderia dizer qual é uma característica, né, predominante na fase inicial, na fase do nascimento da poesia angolana? Estamos a falar de José da Silva Maia Ferreira, com obra A Espontaneidade da Minha Alma, obra Terra Morta, Antônio de Assis Júnior. Estamos a falar dessas obras. E qual é a característica predominante na época moderna e qual é a característica predominante na época contemporânea? O que é que diferencia uma característica que predomina? Esses autores que acabaste de citar, os autores os precursores da literatura angolana, escreviam de acordo com o cânone da época. Geralmente era o cânone francês. E também tinha o cânone brasileiro. Portanto, tu naquela época tinhas que utilizar o português vernáculo, não podia estar ali a submeter dentro da linguagem os calões, a parte de provérbios ou a língua quimbundo, da forma como fez o Anhenga Chita ou o Luandino Vieira. Não podia subverter a língua, era proibido. Então eles escreviam de acordo com a norma portuguesa, que vinha de Lisboa, da metrópole. Portanto, e não podiam fugir disso. Não podiam fugir disso, senão o livro não era publicado. Depois então é que surge o movimento de novos intelectuais de Angola, o 48, que subverte esta escrita. A publicação de alguns poemas, por exemplo, de José da Silva Maia Ferreira, no livro ou nos semanários do seu amigo Porto de João de Ambui, é assim que está correto, não fazia com que as obras ou os poemas saíssem do português vernáculo para o português brasileiro? É possível, porque havia muita influência do Brasil, havia mesmo. A influência do Brasil até entrou com o próprio Luandino Vieira. Portanto, tudo isso são intersecções da literatura, são intertextualidades. Isso é normal. Isso é normal. Agora, há um poeta que considera um português, mas eu considero também angolano, considera um português ou colonial porque ele tem muita poesia que fala, talvez dizem que glorifica o colono, mas pronto, era poesia, cada terra era colonial, que é o
é um poeta que tinha um busto ali embaixo no jardim do Liceu Salvador Correia, que hoje é o Mutueca Vela, que escreveu um livro, Kissange. Agora o nome dele está-me a falhar. Tem um filho que também foi poeta. Vou me lembrar mais tarde. Pois. O Kissange é um grande livro, mesmo pelo título da nossa língua, Kissange. Eu acho que esse poeta tem poemas que deviam ser estudados como poeta angolano. Há muitos autores da era colonial, portugueses, né, que escreveram aqui no país e cuja obra representam subsídios para o estudo da nossa literatura. Portanto, deviam ser considerados, mesmo que não fossem poetas angolanos, mas obras a considerar para o estudo, o nascimento e a evolução da literatura angolana. Deixa-me ver se me lembro agora do nome. Está-me a falhar o nome. Kissange. Vou-me lembrar daquele pai. O professor disse que não há... Olha, Tomás Vieira da Cruz. É o Tomás Vieira da Cruz. Tomás Vieira da Cruz. Portanto, há outros poetas que as pessoas não estudam. As pessoas referem-se a alguns. Há muita poeta e mulheres também que escreveram coisas em Angola na era colonial e que as pessoas não estudam, né? Nós perdemos isso tudo. Não há o tal empenho, o investimento do Estado nesses estudos, então é difícil nós sairmos daqueles 3 ou 4 nomes. Senhor professor, o professor disse que não tem, né? não vai citar maiores figuras na época contemporânea, diz que não tem essa coisa de melhor ou maior poeta. Mas tem, como aconselharia, né? Para os seus estudantes, né? Como professor, para os seus estudantes, quais são os autores da época moderna, né? Que aconselharia a ler em primeiro lugar? Bom, eu aí não tenho dúvidas nenhuma. Né? Portanto, íamos começar pelo Luandino Vieira, com as obras mais iniciais dele. A Cidade e a Infância, Macandumba, por exemplo, Luanda também, né? Essas obras mais iniciais do Luandino Vieira são muito boas para os alunos estudarem. O Luanda, A Cidade e a Infância, Nozes do Macruço, né? Nesta primeira fase. Depois do Luandino Vieira, já com João Vence e os Seus Amores, já evoluiu para outro processo criativo, que um jovem vai encontrar certas dificuldades, porque é uma obra mais complexa, né? Depois temos o próprio Jorge Macedo, com Gente do Meu Bairro, temos o próprio Antônio Cardoso, e temos o Costa Andrade, temos o Jofre Rocha com Histórias do Museca, temos o Anhenga Chito, que é um autor muito particular. O Anhenga Chito é um autor muito particular, porque tem uma construção discursiva muito peculiar, com muita mistura do gentílico, do tradicional, e, portanto, é muito bom para... talvez eu começasse pelo Anhenga Chito, depois passava pelo Luandino Vieira para fazer um estudo comparativo. Não é só ler, é preciso estudar essas obras e ver a comparação, porque o Luandino Vieira e o Anhenga Chito estiveram juntos no Tarrafal e passaram-se entre eles, houve muitas trocas de ideias, de aprendizagem entre eles, né? Na poesia, o Agostinho Neto é incoordenável. As pessoas quando eu vou fazer palestra sobre o Agostinho Neto, conotam logo a pessoa que está a fazer a palestra com um elemento do regime. Isto é um erro crasso. As pessoas que vão fazer palestra sobre o Agostinho Neto, em vez de falarem dos versos dos poemas, vão lá e não citam nenhum verso. Vão falar de política. E as pessoas batem palmas. Ora, falar sobre uma obra, você tem que citar a obra. Sabe? E por isso, a obra de Agostinho Neto é muito importante, porque é uma poesia que tem os quadros reais da sociedade colonial e da exploração do homem pelo homem naquela época. Já tem uma poesia subversiva. Estou a avisar já. Tem mais poesia política do que outros géneros de épico e não sei o quê. Portanto, é preciso estudar esta poesia, estudar o António Jacinto, estudar o Mário António, e aquele autor de O Canto do Martirindini, que citamos há bocado, o Ernesto Lara Filho, a Alda Lara. No meio destes autores todos da poesia, é preciso cuidar, é preciso que o professor explique aos alunos que a poesia daquela geração tinha muito de prosaico, quer dizer, havia muito alinhamento para a prosa, quer dizer, para a história. Eram histórias contadas em forma de poesia. Muita da poesia que está ali não é bem poesia. Eu posso dizer isto hoje em dia, estamos num país que já evoluiu um bocado em termos de liberdade de expressão,
na área da cultura, né? Na área da cultura, não na área da política. E, portanto, eu posso dizer que há muita poesia que devia ser expurgada como poesia. É estudá-la como um documento histórico, mas como poesia, não. Tem até autores que vieram da guerrilha e que entraram para a Academia Angolana de Letras para publicarem um livro que não tem nada de poesia. Né? Tem autores lá. Tem aqui mais Sim. 3 questões. Né? A primeira Sim. é quanto ao maior expoente da literatura angolana. Alguns descrevem Oscar Ribas como o maior expoente, como maior etnógrafo, né? O maior etnógrafo e maior expoente da literatura angolana. E um outro quesito é que Fridolin Kamulakamwe é pouco lido. Alguns dizem que esse é pelo seu pendor, né? Pela maneira de escrever, a sátira em si. A sátira do Fridolin Kamulakamwe e quem ele ataca é que influencia na sua pouca leitura. As pessoas leem pouco Fridolin Kamulakamwe por conta da instrumentalização política da literatura. Gostaria de saber se um professor corrobora com as duas afirmações e... Bom, com a segunda, em certa medida, o Fridolin Kamulakamwe, que conheci pessoalmente, tem um pendor muito crítico como o do Agostinho Neto. Mas o Fridolin Kamulakamwe falta de sistematização artística, literária, quer dizer, ele não teve o cuidado de ler mais autores mundiais e fazer revolucionar a poesia que ele quis introduzir em Angola, uma poesia nova. Faltou-lhe esse tempo, esse trabalho dedicado especificamente à literatura para se tornar um grande autor. É um bom autor, mas não é um grande autor, né? Mas o seu pendor revolucionário expurgou das redes de estudos e etc. Quer dizer, aqui no país estamos assim, né? Por isso é que eu disse que não vale a pena citar nomes, porque depois vão me matar aí na rua. Então, o Oscar Ribas, eu já disse que aqui não é o maior escritor de Angola enquanto não houver um estudo. Não se pode dizer que o Oscar Ribas é o expoente máximo da literatura angolana. Não se pode dizer, né? Ele é um grande autor, é um bom autor, né? Ele escreveu bem, estudou a idiosincrasia dos povos de Angola, principalmente o povo quimbundo. Alguns baseiam-se na sua etnografia para afirmar que ele é o maior. Isso não basta para fazer um escritor como José Saramago. Para ser um escritor como José Saramago, para ser um prémio Nobel, você tem que revolucionar a literatura, o que você escreve, de tal forma que ultrapassa tudo o que foi escrito até aí. E o Oscar Ribas não chegou a esse ponto. Não fez nenhuma inovação de grande porte como fez José Saramago para ser prémio Nobel. Então, é um bom autor. O Fridolin Kamulakamwe é um autor que ainda precisa ser estudado. Não podemos dizer que é um grande poeta ou não. Agora, que ele foi cilindrado por causa do seu pendor revolucionário, isso foi. Mas que ele não publicou, não estou a ver ainda a obra que ele publicou, que tenha merecido um estudo, e a partir daí é que podemos referir sobre a poesia dele. Como o professor, né? Tem um outro aspecto. Eu, enquanto lia Mikhail Bakhtin, o pai do dialogismo, alguém que fala muito da interação entre os textos, que os textos também falam, não é? Se eu ler Sim. Minha Mãe, não. Minha Mãe, A Hora da Largada de... Adeus, A Hora da Largada. Adeus, A Hora da Largada de Antônio Agostinho Neto. E se eu ler Baieto, de Noêmia de Souza, vou encontrar aí palavras semelhantes e há diálogo entre os textos. Acredita que a poesia contemporânea angolana já não tem aquilo que é tido como dialogismo? Isso é comparado com a poesia moderna angolana? Porque hoje em dia é muito difícil. A poesia moderna angolana tem muito. Há uma autora que ninguém cita, que é a Paula Tavares. As pessoas não citam a Paula Tavares. É uma grande poetisa. Eu chamo poeta, eu não gosto do termo poetisa. Poetisa é a esposa do poeta. Então, a Paula Tavares é uma das maiores poetas da era contemporânea da Angola, né? E as pessoas pouco se... Esta autora fez ali um trabalho muito esmerado de composição poética. Portanto, as pessoas cingem-se a dois ou três nomes, as pessoas não leem, o livro não está a circular, ô Sebastião. Nós não temos livro da Paula Tavares a circular nas livrarias. Não temos nada. Então, fica difícil neste contexto você fazer um estudo comparativo e depois nós tínhamos que ter obras dos autores universais, principalmente os prémios Nobel,
tinham que ser vendidos aqui. O Thomas Transtallmer e outros autores que foram prémio Nobel tinham que ser vendidos aqui na livraria para os jovens saber o que é, porque é que este homem ou esta mulher ganhou o prémio Nobel. O senhor professor tocou num E ponto como não temos interessante. isso, pá. Sim? Tocou num ponto interessante. Pois até há poucos dias que eu cogitava sobre isso. E antes vem uma questão. Entre a poesia moderna angolana e a poesia contemporânea, qual delas está em cima? Porque a poesia, eu penso que a poesia contemporânea, né, essa é a visão que eu tenho, face à situação que eu tenho constatado, é mais relaxada do que a poesia moderna angolana. Pois, eu gostaria que o professor fizesse, por exemplo, uma comparação entre as escritoras angolanas e a moçambicana Paulina Chiziane, que até há pouco tempo levou o prêmio Nobel. Prêmio Nobel não, o prêmio Camões, Camões. levou o prêmio Camões, e o fato da sua obra não ser comercializada no nosso território. Pois, aí é que está, é o que eu estava a dizer. Você ouve que a Paulina Chigiane ganhou um prémio Camões, mas aqui ninguém conhece a Paulina Chigiane como autora. Conhecem mais a Mia Couto, por exemplo, que alguns livros ainda circulam aí, e outros autores. Então, este é um problema que eu tenho levantado há muitos anos, que a literatura do Exprop devia ter uma plataforma internet onde nós podemos aceder às obras. Então, temos esse problema que é muito grave, Sebastião. Nós não temos as obras dos autores angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, portugueses, etc., a circular aqui no nosso país. Nós estamos muito pobres em termos literários. Nós temos um sistema de subdesenvolvimento em Angola que é pouco cultural. Esse sistema de subdesenvolvimento não dá atenção às coisas da cultura. E a cultura está ligada à educação. Como a corrupção entrou muito no sistema de educação, não se criaram livros para os alunos lerem, não se dá atenção à publicação. Agora você veja uma coisa, Sebastião. Em 2011, o antigo presidente publicou um decreto sobre a promoção do livro e da leitura. Em 2018, o novo presidente publicou um despacho a dar vazão àquele decreto para se criar a comissão de implementação daquele plano, que é o Plano Nacional de Leitura. Está a ver? Em 2018, já estamos em 2022, e ninguém pega no raio do decreto nem no despacho. Nem o de 2011, nem o de 2018. Por quê? Porque temos um governo de pessoas incultas. Tema do livro. Esse é que é o problema que eu vejo, porque eu não estou a ver como é que é possível. Você tem um despacho do Presidente da República, que é a entidade máxima do país, e você faz descaso. Você faz pouco do Presidente da República. Então é um governo de incultos. Lá no Ministério da Cultura, que é o coordenador da comissão, que não pega no decreto e implementa. Como é que vamos considerar este? Agora vão dizer que o Mendonça é que é revu. Eu não sou revu nenhum, pá. É tudo uma mentira, que há uma mentira que é espalhada pelo país, mas nada, pá. Eu não entendo como é que você tem um despacho do presidente e você faz descaso, como se não existisse nada, Sebastião. Não pode. E agora eu é que sou revu? Então eu sou a rainha da Inglaterra, eu sou Isabel II. Se eu sou revu, então eu sou a rainha da Inglaterra, meu. Então, para concluir essa temática sobre o estudo da poesia moderna angolana, qual seria o parecer, o portanto do professor? O martelo, para bater o martelo, a abordagem para bater o martelo. Sim, para bater o martelo, eu bato sempre na mesma tecla, Sebastião. O governo tem que sentar conosco, os intelectuais mais velhos, os escritores mais velhos. A ministra da Educação e do Ensino Superior e o ministro tem que sentar conosco e ver quais são as nossas propostas. A minha proposta é uma. A proposta do meu amigo Luís Canjim pode ser outra, né? Mas a minha proposta, eu penso que é válida, eu tenho a certeza que é válida, porque é isto que fazem os países do mundo. É investir na academia, faculdade de letras ou de humanidades. Tem que ter um gabinete de pesquisa. Mesmo a faculdade de medicina tem que ter laboratórios de pesquisa para pesquisarem as doenças, a malária, etc. Assim, a faculdade de letras tem que ter um laboratório de pesquisa, vai pesquisar as obras. Tem que ter o acervo da literatura toda, desde a literatura tradicional, desde as recolhas do Hélio Chatelain, o padre Carlos Esterman, literatura do Luandino Vieira, o Engas, tudo ali. E nós temos que pôr ali gente, com uma equipa de jovens, a estudar aquilo.
Então, o governo tem que pegar uma parte do dinheiro, que é muito em Angola, o dinheiro do petróleo, e pôr ali. Essa é a minha tecla que eu bato. Enquanto não se fizer este estudo, nós vamos estar aqui a falar que é o maior poeta, vamos chamar Agostinho Neto de poeta maior, e não sei o quê, e não passamos da cepa torta. Está a ver? Não passamos da cepa torta. Não fazemos estudos, não fazemos estudos comparativos, estudos históricos, não estudamos o que é o nosso património. Não estudamos. E andamos aqui a agarrar-nos uns aos outros. Ah, pá, isto aqui está mal. Então, também o meu martelo é esse. O meu martelo é esse, é a pesquisa. Investir na pesquisa. Muito obrigado, né? É louvável porque aceitou o meu convite. Tenho como ídolo no ramo do jornalismo cultural uma área de jornalismo que eu amo bastante e desejo especializar, embora não há especialização em Angola. Muito obrigado e espero contar sempre consigo. Ok, muito obrigado. Eu estou sempre disponível para debates sobre este e outros aspectos da nossa cultura e da nossa intelectualidade e da nossa literatura. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Até já. Até já. Até já.